Notebook Dell Inspiron 15 e 1101 M50S. É um notebook super compacto, né? Que é para você carregar, para você levar para suas férias, para o seu trabalho, para a faculdade. É um notebook bem interessante, muito fininho, né? E premium, né? Com uma construção muito boa, uma construção bem bonita, né? Como você pode ver pelas fotos ali, é muito bonito ele. O processador que vem nele é o i7 11390H. Tem também a versão desse notebook, né? A versão com o processador i5, tá? Então você tem que dar uma procuradinha aí caso você queira que tenha com i5. O clock dele vai de 3.4 a 5 GHz. Então é um clock bem alto, tá? Você vai ter uma boa velocidade se você for um editor de vídeo, um editor de fotos. Ali no site da Dell não fala exatamente qual que é o RGB, mas se é importante para você, é interessante falar com o suporte nesse caso. Ele tem 4 núcleos e 8 threads. Então é uma máquina assim realmente muito interessante, tá? Muito boa mesmo. Vai rodar muito bem os seus programas. Já vem com Windows 11 também. A placa de vídeo dele é uma MX 450 com 2 GB de VRAM, né? Se você usa alguns programas de CAD, a maioria deles com 2 GB você consegue usar bem, tá? Alguns programas de CAD talvez você precise de um pouco mais ali de memória, né, na placa de vídeo, mas 2 GB vai rodar 99% dos programas básicos ali de CAD, tá? AutoCAD, entre outros. Photoshop também, caso você queira usar, vai rodar bem tranquilinho. Agora para games daí talvez precise de mais potência, mas não é o caso desse notebook, né? O foco dele não é games, né? A tela dele é de 15.6, ele é Full HD, tem 250 nits de brilho, 60 Hz e o painel é VA, tá? O painel VA ele equivale ao IPS, só que tem um outro nome por causa de patentes, tal, para Dell não pagar essas patentes, né? Provavelmente é alguma coisa assim. E 250 nits de brilho é um brilho bem legal, tá? Não é um brilho ruim, tá? Não é uma coisa assim horrível, não. É uma coisa bacana, assim, tá ok, tá dentro do esperado, tá? Não é top, mas tá bem bom, assim. Tem muito notebook aí que é 200, 220, então tá tranquilo, tá? E 60 Hz também é o que a maioria dos notebooks é 60 Hz. Não tá perdendo muita coisa, tá? O teclado dele é um teclado chiclete, tá? É um teclado com membrana, é um teclado padrão, assim. A maioria dos notebooks é teclado chiclete. O layout é a BNT2, é o layout brasileiro, com teclado numérico. Então, se você é contador, precisa de teclado numérico, ele vem também. E é retroiluminado, tá? Então, ele tem a luz branca ali de fundo, caso você queira usar no escuro. É um teclado bem confortável, bonito, né? O layout dele é bem bacana ali. O trackpad está alinhado ao botão de espaço, tá? Ele não tá alinhado ao centro da máquina, que pode incomodar algumas pessoas, mas fora isso, é uma máquina bem honesta, é uma máquina bem bacana, tá? O teclado dele é bem interessante, assim, tá? E vem com C cedilha, né? Que é importante para muita gente. As dimensões dele, ele tem 35,6 centímetros de largura e 22,8 de profundidade. A espessura dele é 1,4 centímetros. E o peso dele é 1,630 kg. É um notebook bem leve, tá? Bem compacto, bem fininho. Ele já vem com 8 GB de memória, que é suficiente para a maioria dos programas. A velocidade da memória é 3.200 MHz e cada slot ali vem com 2 slots, né? Cada slot vem com 4 GB. Então ele faz o dual channel. Quando você tem memórias iguais, trabalhando em conjunto, ele forma o dual channel que dá mais fluidez ali para o seu computador, tá? Ele flui mais memória, isso ajuda na velocidade. E é expansível até 32. Então você pode tirar esses dois pentes de 4 e colocar dois pentes de 8. Por exemplo, ou você pode deixar um de 4 e colocar um de 8 também, dá pra fazer isso, só que daí não faz o dual channel, tá? É recomendado que sempre sejam iguais as memórias. Não é obrigatório, mas é interessante que seja. O armazenamento dele é um SSD de 512 GB, né? Ele é NVMe, não fala a velocidade, mas só por ser NVMe já vai dar muita velocidade para os seus programas, né? Você vai abrir bem rápido os programas. Se ele fosse 1 TB ou fosse 256, não faria diferença na velocidade. O que faz diferença é a velocidade do SSD, tá? Cada SSD tem uma velocidade diferente para abrir as coisas. Então tem que verificar qual que é a velocidade dele, tá? Mas com relação ao 512 é a capacidade dele. Então é quanto que cabe dentro dele, não é a velocidade, tá? As portas e conexões, ele vem com 2 portas USB 3.1, uma porta USB Type-C Thunderbolt, que é muito bom. Você pode ligar um monitor nele externo se você quiser. Ali ele não fala se você pode conectar o computador, né? Você pode carregar ele na energia com essa porta Thunderbolt. Às vezes dá, às vezes não dá, tá? Tem que tomar cuidado com relação a isso. E muita gente já queimou a porta tentando carregar, tá? Então tem que dar uma olhadinha se ela acessa, se ela tem essa requisito, né? Ele vem com uma porta HDMI, um combo de áudio, né? Que é o fone e o microfone, uma porta de rede que é gigabit, tá? Que é a internet, um leitor de cartões, o que é muito bom para fotógrafos, por exemplo, um leitor biométrico, que é ótimo para você ter segurança, né? E a trava de segurança, que vem em todos os notebooks. Conectividade ali no caso da Wi-Fi, né? Ele vem com o Wi-Fi 6, que é a Wi-Fi mais moderno, e também a X, né? O Bluetooth dele é a versão 5.2. Como eu falei para vocês, a porta de internet é 10/100/1000, que é gigabit. Com relação à internet dele ali, a conectividade tá perfeito, tá? Tá muito bom mesmo. Tá bem servido com relação a isso. A bateria
bateria dele é de 4 células, 54 watts/hora. Ele não fala quanto tempo que dura ela, né? E nem fala também com relação à potência da fonte, tá? Não tem essa informação no site da Dell ali. Quais programas que rodam nesse notebook? Vai rodar o pacote Office com o pé nas costas, vai rodar Adobe, né? O pacote da Adobe vai rodar Netflix tranquilo. A edição de vídeo ali no caso, dependendo do programa que você for usar, vai demorar um pouquinho mais, tá? Porque essa placa não é a ideal para edição de vídeo, mas ele faz também edição de vídeo. Se você for programador, essa máquina funciona perfeitamente. Se você for fotógrafo também. Só tem que ver certinho com a Dell na hora se você for comprar, para ver se o sRGB, né? Se é 100% ou 99%, 90%, tá? Vai rodar Chrome com 300 milhões de abas abertas, tranquilinho, tá? Ali no pacote Adobe que eu falei para vocês, vai rodar o Premiere, vai rodar o Photoshop, Illustrator, vai rodar a maioria dos programas da Adobe, tá? E com relação aos cards, também vai rodar a maioria, tá? Só tem que ver o card que você usa, se ele aguenta 2 GB, mas a maioria dos cards ele aguenta 2 GB, tá? 2 GB tá suficiente no caso. Quais games que rodam nele? Vai rodar o LoL, vai rodar o The Sims 4, vai rodar o Brawlhalla, vai rodar Minecraft, vai rodar o CSzinho, vai rodar a maioria dos jogos intermediários e jogos mais leves vão rodar, tá? Se você quiser usar algum outros jogos mais pesados, pergunta pra mim aqui nos comentários que eu falo pra você se vai rodar ou não. Pessoal, lembrando que essa máquina, eu vou deixar na descrição pra vocês o link, caso vocês queiram adquirir ela. Todo notebook que vocês adquirem pelo meu link, vocês me ajudam aqui no canal, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.